Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, processualista. Hoje trataremos sobre alguns temas que são relacionados a precedentes, né? Precedentes, para quem não sabe, está estritamente vinculado à matéria de recursos, haja vista que são os próprios recursos ou, né, decisões dos tribunais que geram esses precedentes. Para começar esse vídeo, eu vou começar com uma frase de Abel, que diz: não existe norma jurídica, não existe norma senão norma jurídica interpretada. Ou seja, tudo pressupõe que o código ele é o que é mediante interpretação. E essa interpretação ela pressupõe, né, algumas questões conceituais. Não há como interpretar aquilo que não existe. E não há como interpretar aquilo de forma diferente de como está sendo exposto. Tu não tem como interpretar um processo de julgamento de busca e apreensão aplicando o mesmo conceito lógico do julgamento de um caso de família, haja visto que a relação é totalmente diferente. Então, há um limite semântico para a interpretação e também discricionário, né? Como foi o caso que eu acabei de mencionar. Então, como é que é formado um precedente? O precedente ele é formado mediante, né, uma consolidação, no meu entendimento, né, uma consolidação de determinado posicionamento nos tribunais, né, sejam estaduais mas há também precedentes locais, como são os precedentes dos juízos, né, ali do fórum da sociedade. Por exemplo, você tem um precedente qualificado como é o tema repetitivo, como é uma súmula vinculante, por exemplo, em que você tem que seguir, né, a observação, o julgamento para que a decisão não seja recorrida, enfim, até para dar uma maior segurança jurídica. Mas existem também precedentes, né, locais. Exemplo, a gente sempre fala sobre dano moral, né, aqui em Santa Catarina, o cadastro indevido do nome da pessoa, né, no rol de mal pagadores tem um precedente, né, quase que pacificado sobre 20 mil, 25 mil reais a título de indenização. Isso é um precedente do tribunal, né, do Tribunal de Justiça catarinense. Mas no primeiro grau, por exemplo, na minha cidade, que é Tubarão, Santa Catarina, a juíza, né, que cuida do juizado especial civil, ela tem uma série de precedentes de jurisprudência, né, de entendimento de que o dano moral não vai extrapolar, né, a compensação ali de 8 mil reais. Mas vamos passar dessa parte de jurisprudência / precedentes e vamos para aquilo que realmente importa, que é a ratio decidendi. Muitos colegas advogados, eles passam uma faculdade inteira sem saber, né, o que é uma ratio decidendi. E a ratio decidendi nada mais é do que a razão de decisão. Pois bem, o que é essa razão de decisão? A razão de decisão é o fundamento da decisão. Então você tem lá uma matéria X posta a julgamento, e essa matéria X, ela comporta alguns fundamentos, fundamento X, Y, Z. Esse fundamento, né, é o que você vai utilizar, e esse fundamento que é a ratio decidendi. Você tem que saber apurar o que é decisão e o que é razão de decisão. E o que você vai usar? A decisão? Não, você vai usar a razão de decisão. Um outro parênteses, né? Muitos advogados juntam, né, uma cacetada de jurisprudência nas suas peças sem ler a ratio decidendi. Então, por exemplo, eu vou lá e faço uma petição de revisão de cláusula abusiva porque foi uma venda casada, né? Ok, mas o que é a venda casada segundo os tribunais? Porque a gente já sabe, né? A venda casada ela não pode ser configurada, mas o que é entendimento da venda casada? Essa é a razão de decisão e é isso que a gente tem que nos atentar. Então, a gente vai simplesmente pegar o acordo, né, aquela decisão, seja colegiado, seja aquele precedente, enfim, e vai ver o que levou aqueles magistrados a chegarem naquela conclusão. E, além disso, nós vamos pegar, né, a cronologia de julgamento. Quais decisões foram favoráveis, quais foram desfavoráveis. Porque quanto mais julgadores, né, quanto mais unânime for, quanto mais pessoas a favor daquela tese, em tese, mais forte é aquele precedente. Então, se tu tem um precedente de juros abusivos, né, dizendo ali que são 5 julgadores, 4 dizem que juros abusivos é quando excede 150% e somente um diz que é quando passa 200, existe um precedente de 150 e existe um precedente de 200. Ambos são qualificados, no meu entendimento, qualificados, porém um é predominante. Então, a gente tem que ver qual é a razão de decisão daquelas decisões para que a gente possa também, né, fundamentar os nossos recursos. Então, o recurso ele é mais do que simplesmente uma técnica de reforma da decisão. O recurso é uma técnica de se atentar às decisões judiciais para utilizar essas decisões contra os próprios julgadores. Tá? Além, né, não somente essas decisões, como também os próprios códigos, né, que dizem que regem ali as decisões judiciais. Nós teremos ali algumas técnicas de análise de um precedente. Primeiro, né, é a extração do voto médio. Então, como eu disse antes, né, existem 5 julgadores, se 4 forem favoráveis a um
e um for desfavorável, a gente tem 4-1, né? E a gente vai utilizar esse argumento no nosso recurso. Depois nós temos outro juiz e placar de votação, que é basicamente a mesma coisa, e o late case, né? Então nós temos desde a extração do voto médio, que é... Desculpa, eu acabei trocando os conceitos. Desde a extração do voto médio, o motivo da decisão de cada um daqueles juízes. Não, esse juiz votou assim porque ele entendeu assado, esse juiz votou assim porque ele entendeu de uma forma diferente, mas eles chegaram no mesmo resultado. Então, veja, não é simplesmente chegar e ver o resultado do julgamento, é a necessidade de ver o voto médio. O que levou aquele juiz a chegar naquela decisão? Não simplesmente a decisão do julgamento. Depois, sim, tem um placar de votação e depois o late case. Tá? Então, como precedentes, a gente tem vários tipos de precedentes no Brasil. Então, por exemplo, um dos precedentes que mais gerou indignação e insatisfação nos brasileiros foi, né, a questão da prisão em segunda instância. Mas vamos trazer aqui à baila, né, a questão dos precedentes bancários, né, como é o tema repetitivo 28, que diz a lei sobre a desconstituição da mora mediante ao reconhecimento da abusividade no período de normalidade, e o tema 246, que diz pela possibilidade de aplicação da capitalização diária desde que expressamente pactuada. No próximo vídeo, continuaremos falando sobre o precedente, né, só que mecanismos de distinção, superação desses mesmos precedentes. Então, a gente se vê no próximo vídeo para falar sobre este assunto. Até logo, tchau.